Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos, meu Pai, de ouvir cada palavra que vem de Ti. Sabemos que nós não somos nada sem Ti. Não somos nada, Pai. Por isso, Pai amado, eu te peço, nos orienta nesta manhã, nos aconselha. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 13. Jó, capítulo 1, versículo 13. Jó fica antes de Salmo. Fica antes de Salmo. Vem Jó, depois vem Salmo. Salmos, quer dizer, Jó, capítulo 1, versículo 13. Hoje nós vamos estar falando sobre verdadeira adoração. Amém, gente? Muitas das vezes a pessoa pensa que adorar a Deus é ter uma voz bonita, cantar bonito. Mas a verdadeira adoração, sabe de onde ela vem? Do deserto. Amém? E hoje a palavra é adorar no deserto. Adoração no deserto. Amém? Acharam todos? Jó, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e as jumentas passearam junto a elas. De repente deram sobre eles os sabeus e levaram e mataram o servo ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fios de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, que deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se sobre a terra e adorou. Amém, gente? Vamos dar uma paradinha aqui. Uma vez chegou o diabo na presença de Deus e Deus disse assim: observaste o meu servo Jó, homem temente, que se desvia. Então o diabo disse assim: será que porque o Senhor o cercaste de bens, toque e verás blasfêmia contra ti?
assim para Satanás: olha, vai, toca tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Imediatamente, o diabo saiu e começou a tocar. Começou a tocar. Primeiro, roubaram os bois e as jumentas. Jó era um homem riquíssimo. Era um homem cheio de dinheiro naquela época. Amém, gente? Era um homem cheio de dinheiro. Para não ficar somente na minha palavra, olha só o que está escrito aqui. Esse capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os orientes. Amém, gente? Então, ele era um homem riquíssimo, tinha propriedade, tinha animais e tinha servos, números de servos. Então, o diabo falou: olha, não é porque tu dá para ele tudo isso. E quando Deus permitiu que o diabo saísse ali e tocasse nos bens dele, ele começou a destruir, roubando os bois, a jumenta. Depois caiu fogo e consumiu todas as ovelhas e servos que ali tomavam conta das ovelhas. Depois vieram e roubaram o camelo e mataram os servos que ali tomavam conta dos animais. Amém, gente? Mas o pior de todos, que assim eu acho, foi a morte dos filhos. Amém, gente? Os filhos estavam aí na casa do irmão, comendo, bebendo, de repente veio aquele ventania e derrubou as paredes, desabando e matando todos os 10 filhos. Imagine só, ao mesmo tempo perder 10 filhos. Quando se perde um, é doloroso. Não é, gente? Muito doloroso. Eu, graças a Deus, eu nunca perdi as 2 filhas que Deus me deu, estão aqui adorando ao Senhor. Mas existem pessoas que perderam filhos. Imagine a situação de Jó. Perdeu ao mesmo tempo 10 filhos. Imagine a situação dele diante de 10 corpos, ali fazendo o funeral de 10 filhos ao mesmo tempo. Os animais, a riqueza que ele tinha, com o tempo ele poderia recuperar. Mas os 10 filhos da qual ele cuidou desde criança, ali dando carinho, amor, dando o melhor para eles, perdeu os 10 filhos. Amém, gente? Jó passou por uma situação difícil. Mas em todos os momentos que ele passou, e olha que a notícia foi uma atrás da outra, né? Quando um estava falando o que aconteceu, logo veio o outro: olha, eu vim aqui, olha, eu vim aqui, olha, eu vim aqui. Imagine a situação de Jó, ao mesmo tempo recebendo as notícias ruins. Imagine só. E quando chegou a vez dos filhos, disse: Senhor, teus filhos morreram. Todos morreram.
O que ele fez? Vamos ler o que ele fez? Aqui no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se à terra. E o que ele fez? Adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que situação, né, gente? Depois de todo sofrimento, ele ali adorou. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse outro, poderia falar assim: Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou merecendo tudo isso? Eu cometi algum pecado? Não aceito, eu não concordo. Não é. Se fosse outro, seria assim. Vou sair da igreja, eu não aguento mais, tudo que é pregado é mentira. Se fosse outro, ia fazer isso. Mas Jó não. Ele se prostrou no chão e adorou o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é verdadeira adoração. Isso é adorar ao Senhor no deserto. Adorar a Deus no deserto. Amém, gente? Mas não ficou por aí, não. Tem mais que isso. Tudo que ele passou ainda tem mais sofrimento? Tem sim. Olha só o que diz, capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-te perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Amém, gente? Quer dizer, Deus disse para Satanás: olha, observaste meu servo Jó? Não há na face da terra homem como ele, homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E Satanás diz: olha, toque na pele e nos ossos, e verás se blasfema contra ti. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentando em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a mulher lhe disse:
ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa, a Deus morre. Mas ele respondeu, fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não podemos receber o mal. E tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, gente? Quer dizer, quando Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó e não tocasse na vida, Satanás rapidinho saiu e começou a botar úlcera, ferimentos desde o alto da cabeça. Imagina só, a cabeça toda cheia de ferida, rosto, corpo, mão, perna, braço, pé, sola do pé. E a mulher de Jó, vendo a situação de Jó, falou assim: pô, conserva ainda fiel a Deus, blasfema contra ele que tu vai morrer. Amém, gente? E Jó disse: temos recebido o bem, as riquezas, tudo que ele tinha de Deus, e por que não recebemos o mal? E a Bíblia aqui relata o quê? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, gente? Ele não pecou durante esse momento. Isso então quer dizer que Jó era um homem que nunca teve pecado. Teve pecado sim, mas à frente você pode ver alguns pecados. Mas naquele momento aí de sofrimento, não abriu a boca para falar nada. Pelo contrário, quando ele abriu a boca, foi para adorar o Senhor. Isso é adoração do deserto. Eu imagino que Jó estava ali se sentindo sozinho, com todo o sofrimento que estava vindo sobre ele. Eu imagino que ele ali, o coração dele estava apertado. Por quê? Eu acredito mais por fato dos filhos ter morrido. Amém, gente? Como eu disse antes, os bens, ele com o tempo, com os anos, ele poderia recuperar, não digo tudo, mas ele poderia voltar a ser aquele Jó como antes, porque ele era um homem bastante conhecido. Então, mas o momento em que os filhos morrem, acho que foi a pior situação dele. Acho que nem quando Jó ele ficou com a úlcera, com as feridas, pegando um cabo de telha para raspar, para tentar aliviar aquelas coceiras, nem naquele momento acho que para ele teria sido pior. Acho que o pior mesmo foi ter perdido os filhos. Amém, gente? Então esse exemplo é um exemplo de adoração no deserto. É um momento em que ele estava se sentindo só. Quantas vezes também você tem andado e tem se sentido só? Por mais que você é cercado por pessoas, amigos, vizinhos, família, mas na hora do teu sofrimento você tem se sentido só. Na hora da sua angústia você tem se sentido só. Quantas vezes? Imagine a situação de Jó. Mas mesmo assim, naquele momento ele adorou ao Senhor. Amém, gente? Outro exemplo de adoração na hora do sofrimento. Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7. Atos
Apóstolos, lá no Novo Testamento, capítulo 7. Fica depois de João. No Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7, versículo 59. Fala no momento que na hora da sua morte também ele adorou ao Senhor. Amém, gente? Na hora da sua morte também ele adorou ao Senhor. Quem é? Estevão. Estevão era um discípulo de Cristo, na qual fazia vontade de Deus. Amém, gente? Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não me imputa este pecado. Com estas palavras adormeceu. Quer dizer, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, autorizado, sabe por quem? Saulo, que um dia teve um encontro com Cristo e se tornou apóstolo Paulo. Mas antes de ter um encontro com Cristo, ele perseguia os cristãos, matava, prendia os cristãos. Então, pegaram Estevão com a autorização de Saulo, o apedrejaram até a morte. Mas só que a Bíblia diz que aqui ele entregou o espírito dele ao Senhor. E ainda pediu perdão por aquelas pessoas que estavam ali. Né? Ainda pediu perdão. E é o que está escrito aqui, ó. Com estas, quer dizer, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não me impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém, gente? Exemplo de adorar o Senhor no momento difícil. Amém, gente? No momento em que está aquelas pedras, tacando aquelas pedras que a pessoa não tem muito tempo assim para falar com Deus. Somente aquela pessoa: Senhor, eu errei, me perdoa no último segundo da sua vida. Estevão ali, no momento da sua morte, adorou o Senhor e ainda pediu perdão por aquelas pessoas que estavam ali. Outro exemplo de adoração ao Senhor: Paulo e Silas, quando eles foram presos, eles foram açoitados, bateram neles e jogaram dentro do cárcere, jogaram dentro da prisão. E o que eles fizeram? Por volta de meia-noite, Paulo e Silas adoraram o Senhor. Adoraram o Senhor. Talvez muitas pessoas falem assim: Senhor, eu sou teu servo, por que eu estou aqui? O Senhor não me prometeu me proteger, me guardar, me livrar de todo mal, porque eu estou aqui. Mas não. Paulo e Silas adoraram o Senhor. E a adoração dele foi aceita, foi tremendo diante de Deus. Que o que aconteceu? As cadeias se abriram. Amém, gente? Se abriram. Ao ponto do carcereiro, quando viu aquilo, ficou preocupado. E Paulo e Silas disse: olha, crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Além de adorar ao Senhor, ainda pregou para aquele carcereiro.
Amém, gente? Ainda pregou aquele caseiro. Outro exemplo de adoração ao Senhor. Outro exemplo de adoração ao Senhor. Davi. Davi era um homem que adorava ao Senhor. Davi era um homem que procurava fazer o melhor para o Senhor, apesar de ter alguns pecados, como qualquer um de nós que somos pecadores. O único que veio aqui na terra e não pecou foi o Senhor Jesus. O resto todo mundo pecou. Mas mesmo Davi era um homem que adorava o Senhor, até no momento mais difícil da vida dele. Sabe qual foi o momento mais difícil? Eu creio assim, eu creio. Foi o momento em que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, Absalão. O próprio filho queria matar Davi e assumir o trono. Amém, gente? E Davi disse assim: Senhor, quantos são os meus inimigos? São numerosos. No momento da perseguição a Davi, no momento em que Absalão estava perseguindo a Davi. Amém, gente? Então, eu acho que o momento mais difícil de Davi foi esse momento. Davi fugiu para não matar o filho. Davi deu ordem ao seu general: eu não quero que mate ele. Amém, gente? Sabe qual foi a morte de Absalão? Perseguindo Davi no cavalo, passou por uma árvore, a galho da árvore foi, matou ele, furou ele e matou ele. Amém, gente? Aí Davi voltou para o seu reino. Mas nem mesmo assim ele deixou de adorar, ele adorou ao Senhor, continuou adorando ao Senhor. Amém, gente? Então, meus irmãos e minhas irmãs, as lutas que você tem enfrentado, Deus está olhando tudo. Não culpe a Deus porque você está passando por isso. Deus é o único que não é culpado. Muitas das vezes a culpa é própria nossa culpa mesmo. Amém, gente? E a nossa culpa não é, porque a Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta. Amém, gente? Mas não é por causa disso que você vai deixar de adorar a Deus. Você tem que adorar ao Senhor, seja a hora que for, seja no momento felizes, como também no momento de luta, de perseguição, de sofrimento. Amém, gente? Olha, do meu ministério, se eu fosse olhar para as coisas que aconteciam contra mim, eu não estaria mais como um pastor, provavelmente também nem como um membro de igreja. Eu passei por tantas coisas que foi só Deus me sustentar. E por isso eu digo a você: não desanima, não desista. Ah, bispo, porque está tudo caindo em cima da minha cabeça? Porque tem um propósito de Deus na sua vida. Tem um propósito de Deus na sua vida. Basta você continuar sendo esse verdadeiro adorador. A palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Adorador que não olha para as lutas, para as dificuldades. Tudo bem, nós somos carne, há momentos que talvez você chora por causa dos seus problemas. Há momentos que talvez, quando você vai dormir, ao botar a cabeça no travesseiro, ao invés de pegar no sono, você começa a lembrar dos seus problemas, e ao invés de dormir, você chora.
nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas em nenhum momento deixe de adorar o Senhor. Em nenhum momento deixe de adorar o Senhor, porque nós nascemos para ser adorador de Deus, adorador de Cristo. Amém, gente? Então fique com essa mensagem. Nós vamos agora falar com Deus. Você vai contar para Deus tudo que você está passando, teu sofrimento. Depois que você entregar os seus problemas na mão de Deus, nós vamos adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Após você entregar na mão de Deus os seus problemas, você vai esquecer os seus problemas e vai ficar adorando a Deus. Você vai ver como é que você vai sentir a presença de Deus e o Espírito Santo vai te dar força para você conseguir vencer tudo isso que você está passando. Amém, gente? E Jó? O que aconteceu com Jó? A palavra de Deus diz que Jó, lá no finalzinho, diz que ele recuperou tudo em dobro. Tudo em dobro. Teve os seus 10 filhos. E a palavra de Deus diz que as 3 filhas de Jó, naquela região, eram as mais bonitas que tinha lá. Para você ver, quando Deus dá, Ele dá o melhor. Ele dá o melhor. Seja fiel. As lutas vêm, entrega na mão de Deus. E em seguida adore ao Senhor. Você vai ver Deus na sua vida, sendo fiel a você. Amém, gente? Porque Deus é fiel. Nós, que muitas das vezes, ao pecar, deixamos de ser fiel. Amém, gente? Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos.